crianças! Estamos assim, morrendo de saudade de todos vocês. Agora está iniciando o nosso culto. Fica conectado conosco até o final. Está assim, de novidades para vocês. É verdade, Tia Ju. Crianças, nesse momento vamos estar lendo a Palavra de Deus. Peguem a sua Bíblia para estar lendo juntinho conosco. O livro a qual nós iremos ler está lá no livro de Mateus, capítulo 6, que vai do verso 25 ao 34. E quem estará lendo para nós é a Lorena. A paz do Senhor. Nestes dias difíceis que nós estamos vivendo, a palavra do Senhor em Mateus 6, 25 ao 34 nos diz assim: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao seu curso de vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a você, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios se preocupam com essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Amém. Muito bem, Lorena. Assim como disse a Palavra de Deus, que nós não devemos andar ansiosos e preocupados com o dia de amanhã, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Amém, tia Bel. Agora, vamos de louvores? Teremos duas participações. A primeira será com o Heitor, uma criança pequenina, muito fofa. Em seguida, teremos a Eduarda. Escolheu Deus de vitória, atrás o vento, faz a terra se mexer, manda a tempestade embora, faz o segurar em volta, faz o mundo dar o gora. Esse é meu Deus, esse é meu Deus. Meu Deus é Deus de poder, meu Deus é Deus de vitória. Faz a casa acender quando o crente dá um glória. Ele é digno de glória, ele é digno de glória. Ai, meu nome glorifica, ele vai te dar vitória. É poderoso, eterno, bondoso, amado, amigo. Ele é o rei agora. Bondoso, amado, amigo, eterno, A paz do Senhor, meus amiguinhos! Nós estamos morrendo de saudade da igreja. Espero que volte. Eu ouvi o som do reiado entrar, e eis que ele vem com fogo batizar. Vai surgir algo novo, como flecha vem rasgar o meu interior. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como
deixar. E eis que ele vê com fogo batizar. Vai surgir algo novo, como flecha vem rasgar o meu interior. Vai surgir algo novo, como flecha vem rasgar o meu interior. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Tchau! Crianças, neste momento é um momento muito importante, aonde estaremos ouvindo uma oração de intercessão com a tia Thaísa. Oi, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A tia Thaísa tá com saudade, mas eu também estou muito contente de ver que vocês estão participando do culto online, mandando seus vídeos com louvores, orando, lendo a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Papai do Céu tá assim com o coração assim explodindo de felicidade. E eu queria convidar vocês para que agora a gente possa estar orando a Ele. Vamos lá? Papai do Céu, te agradeço por esse dia. Te agradeço por cada criança que está agora assistindo esse culto online. Que o Senhor venha alcançar outras crianças que não conhecem a Ti, mas que venham ter fome e sede da Tua palavra. Abençoe cada lar, cada família. Venha alcançar outras crianças que não conhecem a Ti, mas que venham ter fome e sede da Tua palavra. Abençoe cada lar, cada família. Proteja, Senhor, nos livre de todo mal. Nos dê força, nos dê paciência para enfrentar essa pandemia que é o Covid-19. Que podemos estar com os olhos voltados para Ti, Pai. E que não haja medo, mas que haja coragem, porque assim está escrito na Tua palavra. Eu quero Te pedir que haja cura e restauração nesses momentos tão difíceis. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um mês abençoado, uma semana abençoada e que grandes coisas o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida. Tchau. Beijinhos virtual. Vamos de louvores! A Sofia estará louvando pra gente. Em seguida, teremos irmãos. Quem, Jesus? Vai ser o Isaac e a Rebeca. Isaac estará fazendo uma oração e Rebeca a leitura da palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou estar adorando a Deus com uma música e eu queria que vocês meditassem nela. Adore a Deus nesse momento. Em tempestade de bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então
Toda promessa tem um tempo de espera, mas eu já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tenho sorriso te esperando quando esse dia. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas eu já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tenho sorriso te esperando quando esse dia. Obrigada por essa oportunidade. Agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todas as crianças. Oremos. Deus abençoe as crianças que estão no médico doente. Abençoe as professoras da escola, da igreja. Abençoe nossa família. Cura, gente, tira o coronavírus no nome de Jerusalém. Agora nós estaremos lendo a passagem bíblica que se encontra em Mateus 19, 26. E diz: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Um beijo virtual!
um momento muito esperado, eu creio que sim. Hoje a tia vai contar a história de uma menina de fé e de um homem chamado Naamã, que ele sofria de uma doença contagiosa. Vamos ouvir essa história? Mas antes disso, quero que você pegue a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. A tia Ju vai compartilhar com você a leitura que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Crianças, há muito tempo atrás, o povo de Israel, eles tinham atrito com a Síria. Acontece que em uma das invasões que aqueles guardas, aquele exército da Síria, eles entraram em uma das regiões lá de Israel e levaram uma menina cativa, levaram como escrava. Então, ela foi embora distante lá do papai, da mamãe e foi morar na casa de um homem. O nome dele era Naamã, um homem muito importante. Ele era comandante do exército do rei da Síria e também um herói de guerra. Acontece que ele sofria dessa doença contagiosa. Uma doença contagiosa, crianças, isso quer dizer que pode contaminar outras. E ele sofria porque a lepra coçava, incomodava, ficava cheio de dodói. Acontece que essa menina falou para a mulher de Naamã: Ah, se meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Naamã soube daquela conversa que a menina teve com a sua mulher. Então foi falar com o seu rei, o rei da Síria. Oh, rei, aquela menina que está na minha casa, como escrava que veio lá de Israel, que trouxemos como prisioneira, que serve a minha esposa. Rei, ela falou que lá em Israel tem um profeta e que ele pode me curar dessa doença. Então o rei permitiu que ele fosse sim para Israel. Naamã levou até presentes, levou prata, levou ouro, levou mudas de roupas. E acontece que ele também não foi sozinho, foi com a comitiva, crianças. Foi com um exércitozinho ali, ó. Foram cavalos, carros e foi embora lá para Israel. Quando chegou lá, ele foi lá falar com o rei. O rei ficou até com medo, pensando que ele iria fazer alguma maldade. Rasgou as suas vestes. Não faça nada. Porém, Naamã queria somente ir na casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, quando soube que isso tinha acontecido, falou assim: Pode mandar o Naamã vir à minha casa. Então, Naamã, ó, partiu e foi lá na casa do profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã. Você tem que mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Naamã ficou indignado. O profeta não veio falar comigo. Eu pensava que ele ia ficar em pé, invocar o nome do seu Deus, colocar a mão sobre as minhas feridas, sobre a minha lepra, e eu ficaria curado. Saiu lá, ó, todo murmurando, irritado. Ainda, crianças, outra coisa, o Rio Jordão era um rio sujo. Ele falou, poderia ser lá em Damasco, que tem rios com águas limpas, logo no Rio Jordão. Então saiu ele. Porém, o exército, os oficiais falaram para ele assim, ó, o profeta não mandou você fazer algo tão difícil.
Então ele resolveu ir lá na água do Rio Jordão e desceu. E foi dar lá quantos mergulhos, crianças? 7 mergulhos. Vamos contar com a tia Ju? Antes disso, como é que ele vai mergulhar com a roupa? Vamos tirar a roupinha dele? Tirou a roupinha. Agora sim, você pode mergulhar na mão. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora? 7! Nada ficou curado! Crianças, a sua pele parecia ter mais pele de criança! Tudo limpinho, que maravilha! Glória a Deus! Naamã voltou, foi lá na casa do profeta, tudo contente, e falou assim: reconheço que não há Deus em toda a terra como Deus de Israel! Glória a Deus! Deus seja louvado, criança! Aquela menina, a fé dela, mesmo distante dos seus pais, da sua família, morando lá na Síria, em uma casa que nem conhecia bem Naamã e a sua esposa, mas ela tinha dentro do seu coração a semente de um Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus do profeta Eliseu. E quando viu aquele homem passando aquela situação tão difícil, era uma doença incurável, mas ela sabia que quem poderia curar era aquele profeta, aquele mensageiro de Deus. Foi lá na casa de Eliseu e, para honra e glória de Deus, Deus o curou, crianças. Quero dizer para vocês que servimos a um Deus poderoso, a um Deus vivo, o Deus do profeta Eliseu, o Deus de Israel, um Deus vivo, poderoso, que não existe nada impossível para ele. Então, crianças, quando a tia Ju está lá na igreja contando historinha para vocês e outros tios também, a sementinha está sendo lançada no coração de todos vocês, para que vocês entendam e creiam que o Deus que foi em todas essas historinhas é o mesmo Deus do papai, da mamãe, o Deus da tia Ju, o Deus também que o pastor prega ali no púlpito. É um Deus todo-poderoso que em causas impossíveis, como foi no caso de Naamã, ele o curou. Ele é um Deus de cura e tudo ele pode fazer. Amém? Um beijo para todos vocês. Crianças, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós estaremos passando para a ministração da palavra de Deus. Peguem a sua Bíblia para que possamos estar lendo juntinho. O texto que iremos ler está lá no livro de 2 Reis, capítulo 7, o verso 1 e o verso 2, que nos diz assim: Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, 1 medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Crianças, essa história nos relata, uma escassez que o povo de Samaria estava vivendo. A história vai nos relatar que tinha um rei da Síria chamado Ben-Hadad. Este rei, ele estava entrando em guerras, em conflitos com o povo de Israel. Chega um certo tempo, ele reúne um grande exército e vai de encontro a Samaria e começa a cercar toda aquela cidade com seus soldados. E quando eles começam a cercar aquela cidade, o povo, eles têm que ficar dentro dos muros daquela cidade. Então eles não poderiam sair para cultivar o alimento, para plantar, para colher. Então eles ficaram aprisionados, ficaram confinados ali dentro daquela cidade.
E aí, o povo que estava do lado de fora, os sírios, o que acontece? Eles estavam aguardando o povo ficar com muita fome, eles iriam morrer de fome ou eles teriam que sair da cidade. Então, essa foi a estratégia que Ben-Hadad II usou para que o povo de Samaria pudesse, né, se render ao povo, né, da Síria. Mas tinha um homem ali que chamava profeta Eliseu, era um homem de Deus. Então o povo de Deus que estava ali vivendo toda essa situação, sabe por que isso aconteceu com eles? Porque aquele povo, eles já não estavam mais obedecendo ao Senhor. Então, quando a gente desobedece a Deus, as coisas começam a ir tudo por água abaixo, tudo ir de mal a pior. Mas, quando obedecemos a Deus, a nossa vida, ela começa a estar tendo sentido, a nossa vida começa a estar sendo fortalecida quando recebemos o alimento que é a palavra de Deus na nossa vida. Então, o povo já não ouvia mais a voz de Deus, inclusive o rei de Samaria. Ele estava ali e ouvia tudo aquilo acontecer, aquela guerra, aquele cerco acontecendo sobre a cidade, e começou a andar pela cidade. Assim como ele começou a andar pela cidade, ele começou a ver muitas coisas acontecendo. O povo estava apavorado, o povo estava verdadeiramente ali em pânico. Para vocês terem uma ideia, o povo lá estava comendo até cabeça de jumento e pagava um preço caríssimo para comer essa cabeça de jumento. E tem mais, o povo estava tão afastado da presença de Deus que eles começaram a virar canibais. Mas o que é canibais, tio meu? Canibais é aquelas pessoas que comem o próprio ser humano. Teve uma mulher que pegou seu filho, matou seu filho, comeu daquele menino, cozinhou ele e ainda deu para sua vizinha. E no outro dia a vizinha disse que ia fazer a mesma coisa, ia matar o filho dela e ia compartilhar daquele alimento. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque eles já não confiavam mais em Deus. Estava vendo não só uma escassez de fome física, mas também uma escassez de fome espiritual. Crianças, hoje nós vivemos tempos semelhantes. Devido a esse coronavírus, nós não podemos estar saindo. Estamos vivendo, dias onde nós não estamos passando por essa fome, Mas nós devemos ter o cuidado para que a nossa alimentação espiritual ela seja diária, ela seja constante, porque mesmo sem ir à igreja, nós devemos estar cultuando o Senhor em nossa casa, lendo a palavra, ouvindo louvores, orando ao Senhor, porque se não fizermos isso, vamos ficar semelhante àquele povo da época. Nós iremos ficar com sede e fome da palavra de Deus e começaremos a agir de formas erradas, começaremos a fazer coisas erradas, mas quando nós estamos, ali alimentados pela palavra de Deus, nós somos abençoados pelo Senhor. Tudo isso que estava acontecendo naquele tempo, Deus já tinha um propósito, que era fazer com que o povo se voltasse para Ele. Nos nossos dias também não é diferente. Nos nossos dias, as pessoas estão tão afastadas de Deus, querendo só dinheiro, dinheiro, dinheiro. O Deus delas estão sendo o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é ruim, mas é quando nós colocamos o dinheiro acima de Deus, acima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crianças, aquilo ali aconteceu para que o povo se voltasse para o Senhor. Então, a história vai nos relatar que o rei, quando ouviu a história daquela mulher, ele ficou indignado. Ele queria descontar no profeta Eliseu e queria matar o profeta Eliseu. Me mandou ali o capitão, vai até a casa de Eliseu, né? E vai dizer a ele, vai arrancar a cabeça dele, mata ele. Mas a história nos diz que Deus já tinha revelado tudo para Eliseu, que iria um homem lá na casa dele, um capitão, e que Deus já tinha falado ao coração de Eliseu o que ele deveria fazer. Quando o capitão chega, Eliseu diz assim para ele, olha, amanhã, a esta mesma hora, vai ter um ciclo de farinha, um ciclo de cevada, por poucas moedas de prata. Então, aquele capitão, ele disse assim, será que Deus pode fazer isso? Nem se Deus abrisse as janelas do céu, isso poderia acontecer. Ele duvidou da palavra de Deus. E o capitão, ele era assim, ele era muito próximo com o rei. Então, o que acontece? A história vai nos dizer que aqueles sírios que estavam ali acampados, estavam lá do lado de fora. Eles tinham trago muito alimento, comida, bebida, roupas, ouro, prata. Então, mas do outro lado também tinha uma área que ficava somente os leprosos, porque os leprosos não podiam estar junto, com as pessoas da cidade. Eles recebiam doação, comida fora da cidade. E haviam 4 leprosos. Esses 4 leprosos, eles saíram de encontro aos sírios. Por quê? Porque eles estavam com muita fome. E eles falaram assim, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Mas se a gente for lá, até onde está o acampamento dos sírios, se a gente for até lá, nem que eles matem a gente. Mas se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Então, eles pegaram e foram até o acampamento dos sírios. E sabe o que aconteceu? Eles foram já de madrugada, quase amanhecendo. Quando eles começaram a caminhar em direção ao acampamento dos sírios, Deus usou os passos daqueles homens leprosos para estar fazendo um barulho muito grande, um barulho gigantesco, aonde as pessoas que estavam ali naqueles acampamentos se assustaram, ficaram apavorados e disse assim, com certeza o rei de Israel contratou outros povos, outros reis para que o ajudasse nessa missão de nos derrotar. E eles ali, saíram correndo. Saíram correndo, deixou comida, deixou bebida, deixou veste, deixou prata, deixou ouro e saíram. Mas sabe o que foi isso? Isso foi a boa mão de Deus. Isso foi a misericórdia de Deus. Porque Deus sabia como que o povo que estava lá na cidade estava vivendo. E Deus, como Ele é misericordioso, usou ali aqueles 4 leprosos para estar fazendo um barulho de um grande exército. E quando isso aconteceu, eles saíram correndo e deixou tudo isso para trás. Os leprosos chegaram lá, sabe o que aconteceu? Eles começaram a comer, beber, e pegou algumas roupas, esconderam algumas coisas. Mas aí eles pensaram assim, será que isso está certo? Da gente ficar com tudo isso para nós? Não, vamos fazer o seguinte, vamos até o rei, vamos informar o rei.
e eles foram informar ao rei o que estava acontecendo. E aí o rei mandou mensageiros, e quando chegou os mensageiros para investigar tudo aquilo se era verdade, que os leprosos estavam, que eles falaram, que eles disseram, eles viram que realmente tudo era verdade. Então o rei vai liberar a porta para que o povo fosse e pegasse todos aqueles alimentos que estavam ali. Sabe o que acontece? O capitão estava na porta. E essa porta era a saída para dar de encontro aonde estavam os acampamentos dos sírios, onde estava ali alimento, as bebidas, roupas e ouro e prata. Então, eles saíram correndo, o povo veio correndo, que atropelou aquele capitão e ele morreu. Mas sabe por que ele morreu? Porque ele perdeu a sua fé em Deus. Quando o profeta de Deus falou que Deus enviaria, supriria o alimento, no outro dia ele duvidou do Senhor. Então, porque ele duvidou do Senhor, deixou que a sua fé, fosse esvairida, deixou que a sua fé, tivesse sido minada. A sua fé acabou. Ele não tinha mais fé em Deus. Então, devido àquilo, que ele falou e aquilo que ele acreditava que Deus não poderia fazer aquilo, o Senhor permitiu que ele morresse. Então, crianças, que tudo aquilo que nós ouvimos do pastor, ouvimos dos tios, que possamos estar aprendendo com cada um deles. E aquele povo foi ali, comeu, bebeu e teve ali todo o seu suprimento abastecido, Então, o que aprendemos com essa palavra? Que o nosso Deus é um Deus bondoso, que toda essa situação que estamos vivendo, ela vai passar e Deus nos dará vitória. Assim como aquele povo passou e Deus deu vitória a eles, Deus também dará vitória a cada um de nós. Vai chegar um tempo em que Deus vai iluminar a mente dessas pessoas que estão aí fabricando, produzindo as vacinas. Uma hora eles vão aceitar, uma hora Deus vai mostrar para eles e essa situação vai passar e nós estaremos juntinhos novamente, cultuando junto e celebrando o nome do Senhor. Bom, fique com essa palavra e que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças! Espero que vocês tenham sido edificados pela contação de história e a ministração da palavra. Eu creio em nome de Jesus. Crianças, nesse momento chegamos ao final de mais um culto online. Mas a tia Ju estará fazendo uma oração de encerramento para todos nós. A você que está do outro lado, feche os olhos e venha orar junto conosco. Amém? Pai amado e santo Deus, poderoso e maravilhoso, te louvamos, meu Pai, por mais um dia na tua presença. Te louvamos, meu Pai, por esta oportunidade de estar te cultuando, Pai, mesmo que seja, meu Senhor amado, através da internet. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada criança que está do outro lado, cada família representada, ó Pai, e todos aqueles que ouviram essa programação. Fica conosco, meu Pai, nos livra de todo mal, nos guarda, ó Deus, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. É o que te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças! Um beijo virtual da Tia Ju! E um abraço virtual do tio Abel.